Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária de número 14/2023. Hoje é 18 de abril de 2023, são 14 horas e a reunião está sendo realizada de forma online. Primeiro item da pauta, apreciação da minuta da ata de número 13/2023. Eu pergunto aos senhores e senhora conselheira se estão todos de acordo com a ata. De acordo, aprovado. Aprovado, senhor presidente. Muito obrigado. Também aprovo. Portanto, a ata de número 13/2023 está aprovada. Próximo item, as matérias. Primeira matéria, análise do processo de número 0009713900/21-4, que trata de recurso da empresa Oditur Transportes Coletivos e Turismo ao auto de infração de número 39/2021. O conselheiro relator é o conselheiro Aldir Lorenzon e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo, então, a palavra para o conselheiro Aldir Lorenzon para que apresente o seu relatório. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheira Luciana. Boa tarde, conselheiros Petersen, conselheiro Porce. Boa tarde ao nosso diretor-geral, Francisco. Boa tarde a todos os que participam desta sessão. Vou iniciar o meu trabalho lendo inicialmente o relatório. Trata o presente expediente de recurso ao auto de infração 39/2021, emitido para a empresa Oditur Transportes Coletivos e Turismo Limitada, em decorrência de fiscalização realizada para verificar o cumprimento das resoluções normativas do Conselho Superior números 134/2002, 152/2003, 1212 de 2010 e 1257 de 2010, e das instruções normativas números 15 de 2018, 17 de 2019 e 20 de 2020, quanto à entrega dos balancetes no modelo regulatório para as empresas prestadoras do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. A equipe técnica da Diretoria de Tarifas da AGERGS emite o relatório de fiscalização número 16/2021, registrando a não identificação da entrega do balancete referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Indica que, para as empresas de grande porte, o artigo 2º da Resolução 134/2002 determina que o prazo de envio dos balancetes é de até 30 dias após o encerramento do trimestre a que se referir. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com a receita bruta definida pela Lei Complementar 123 de 2006 e suas alterações, o parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 134/2002 determina que o prazo é de até 30 dias após o encerramento do exercício social. Fecho aspas. Como providências a serem tomadas pelo agente notificado, determina a correção da não conformidade identificada na empresa. Em 23 de setembro de 2021, foi emitido o termo de notificação número 13/2021 da Diretoria Técnica, estabelecendo o prazo de 15 dias corridos para regularizar a situação, entregando o balancete em formato regulatório via CIA AGERGS, ou manifestar-se sobre as constatações explicitadas no relatório de fiscalização. Em 15 de dezembro de 2021, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros emite o auto de infração número 39/2021, aplicando a penalidade de multa à empresa no valor de R$ 10.039,32, calculada sobre o coeficiente tarifário vigente do longo curso para o serviço semidireto e direto em piso pavimentado, enquadrada no grupo C, inciso 8º do artigo 4º da Resolução Normativa número 13/2014, o qual dispõe que constitui infração sujeita a multa, inciso 8º,
deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. Em documento datado de 4 de janeiro de 2022, a empresa apresenta recurso pelas razões a seguir expostas. A entrega de balancetes no modelo regulatório não ocorreu por consequência que o transporte intermunicipal de passageiros concedido pelo DAER não vem sendo exercido pela recorrente há mais de 18 anos, pela ausência de passageiros. Embora a linha exista, não há demanda de passageiros, motivo pelo qual o transporte não vem sendo realizado. A empresa, desde janeiro de 2013, não possui qualquer receita e ou despesa decorrente do transporte intermunicipal de passageiros sob a concessão do DAER e, consequentemente, regulado por esta agência. A empresa ainda atua no ramo de transportes de passageiros, porém, nas modalidades de fretamento, turismo e escolar. Atividades estas não concedidas pelo DAER e não reguladas por esta agência. Fecha aspas. No tocante à penalidade aplicada, afirma que não teve qualquer vantagem auferida, bem como não teve qualquer sanção irrecorrível nos 4 anos anteriores, e também não ocasionou qualquer dano para o serviço e para os usuários. Requer a conversão da multa em advertência. Salienta que o artigo 6º da Resolução Normativa 13 de 2014 prevê que as penalidades de multa serão calculadas com base no coeficiente tarifário vigente para serviço em piso pavimentado. Ocorre, no entanto, que a maior parte do trajeto não é pavimentado. Portanto, o enquadramento de penalidade no item do grupo C para este tipo de situação mostra-se demasiado. E, não obstante, os fatos acima demonstrados, caso não ocorra anulação ou conversão em advertência da penalidade imposta, a recorrente, por enquadrar-se aos requisitos, invoca o artigo 16º da resolução, requerendo que, alternativamente à imposição de penalidade, seja firmado termo de ajustamento de conduta, TAC, visando a adequação dos fatos. Fecha aspas. Diante do exposto, requer a reconsideração do auto de infração com a anulação da penalidade imposta ou conversão em advertência, tendo em vista a inoperância da linha, além dos demais argumentos antes expostos. B. Alternativamente, que a penalidade seja convertida em termo de ajustamento de conduta, TAC. A equipe de fiscalização, após analisar o recurso apresentado, manifesta-se na informação número 1 de 2022 da diretoria técnica, expondo que entende como improcedente o pedido de conversão da multa em advertência, pois a empresa já foi autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos, conforme processo SEI número 000-188-39.00/20, dígito 1, do ano de 2020, e que deve ser mantido o auto de infração número 39/2021, em função da empresa constar na lista das empresas ativas no DAER, de acordo com a relação recebida, referente ao ano de 2020, através do sistema CIA, devendo, portanto, dessa forma, enviar anualmente o balancete no formato regulatório, bem como as demais demonstrações financeiras para a AGERGS. O diretor de tarifas acolhe a informação número 1/2022 e decide pela não reconsideração da decisão, mantendo integralmente a penalidade aplicada e comunicando à empresa por meio do ofício 4/2022 da diretoria técnica. Encaminha o expediente à direção-geral. Em 9 de novembro de 2022, o diretor-geral encaminha o processo ao Conselho Superior para deliberação, nos termos do artigo 24 da Resolução Normativa 32 de 2016. Recebido o processo, tendo em vista as informações e alegações apresentadas, solicitamos ao núcleo financeiro, setor responsável pela cobrança da taxa anual de fiscalização da AGERGS, TAFIC,
dados referentes ao faturamento anual informado pela empresa e o valor cobrado referente ao último exercício. Mediante a informação número 22/2023, o núcleo financeiro apresenta os valores de 2019 e 2020, sendo que, nos anos de 2021 e 2022, os valores estão zerados. No mesmo sentido, oficiamos o DAIR, requerendo informações atualizadas sobre a operação dos serviços regulados da empresa Oditur Transportes Coletivos e Turismo Limitada. Em resposta, a Superintendência de Transporte de Passageiros do DAIR esclarece que a empresa Oditur Transportes Coletivos e Turismo Limitada está com seu registro ativo. Disponibiliza as fichas cadastrais das linhas números 672, Marau, Silva Jardim, e linha 1534, Serafina Correia, Silva Jardim, onde as mesmas ainda estão com horários ativos registrados. Acrescenta que, aspas, caso a empresa não esteja mais realizando a operação destas linhas, deverá formalizar ao DAIR o encerramento de suas atividades, para que façamos os registros. Até o presente momento, não foi localizado nenhuma manifestação formal para o devido encerramento. Fecho aspas. E este é, eminente presidente, o meu relatório. Muito obrigado, conselheiro Algir. Até onde tenho informação, não existe inscrição para se manifestarem neste processo. Em não havendo manifestação, conselheiro Algir, lhe devolvo a palavra para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Pois não. Eu faço agora, então, lendo a parte da fundamentação. Compete à AGERGS, por força da Lei Estadual 10.931, de 97, e com base na legislação e princípios que regem a delegação de serviços públicos no Estado do Rio Grande do Sul, editar normas que assegurem a adequada prestação dos serviços, a harmonia entre os interesses dos usuários e delegatários, bem como o zelo pelo equilíbrio econômico e financeiro dos serviços. Dispõe o referido documento legal que a atividade reguladora da agência será exercida, dentre outras, na área de transportes intermunicipais de passageiros. Assim sendo, a AGERGS editou a resolução número 134, de 26 de novembro de 2002, instituindo o Plano de Contas Padrão para o transporte intermunicipal de passageiros de longo curso em regiões metropolitanas, na medida em que as informações financeiras das empresas de transporte intermunicipal de passageiros são fundamentais para o cálculo da tarifa e para a análise da situação das empresas e do sistema. Em 16 de novembro de 2010, o Conselho Superior aprova a Resolução 1257, que institui o Plano de Contas Padrão Simplificado para as concessionárias de transporte intermunicipal de passageiros de longo curso e das suburbanas do interior, da região metropolitana e das aglomerações do Rio Grande do Sul que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte. Conforme relatado, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, diante de suas atribuições, realizou o processo de fiscalização, identificando inconformidade quanto à entrega das informações contábeis da empresa Oditur Transportes Coletivos e Turismo Limitada, no modelo regulatório referente ao exercício 2019, culminando com a lavratura do auto de infração 39/2021. Como referido, a penalidade foi aplicada com fundamento na Resolução Normativa número 13 de 2014, que dispõe sobre as infrações e as sanções aplicáveis aos delegatários de serviços públicos regulados pela AGERGS. E faço agora aqui, então, eminente presidente, o problema que surgiu. Estou sendo ouvido? Sim, teve uma pequena interrupção aí, mas está bem. Perfeito. Prossigo, então. Agora, presidente, eu estou transcrevendo, então, o inteiro teor da Resolução Normativa número 13/2014, nos seus diferentes aspectos. Faço a leitura do artigo 4º, seu inciso 8º, o artigo 5º, inciso 3º, no seu grupo C, o parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º,
Também o inciso 1º a seguir, onde a infratora, onde cito que a infratora não tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos 4 anos anteriores da sua ocorrência. E prossigo, fazendo a leitura ainda dos demais textos integrantes desta resolução normativa número 13 de 2014. Deixo de fazer a leitura completa, porque é do inteiro conhecimento de vossas excelências. E ainda prossigo dizendo que o auto de infração em tela, esse a que já fiz referência, está devidamente justificado com os itens relativos à aplicação da penalidade, enquadramento da infração e seus fundamentos legais e regulamentares, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa da empresa durante o trâmite do presente expediente. As alegações apresentadas pela recorrente de que o transporte intermunicipal de passageiros sob a concessão do DAER não vem sendo exercido, não podem ser acolhidas e indicam a necessidade de regularização da situação junto ao poder concedente, posto que as linhas autorizadas não são de caráter opcional e os serviços públicos concedidos devem ser prestados com regularidade. Entretanto, cabe ponderar no presente caso o já disposto em outros processos similares nesta agência, onde se discorre que a resolução normativa 13/2014 não observa a capacidade financeira das empresas, posto que a multa é padrão tanto para pequenas quanto para grandes empresas. O valor da multa do auto de infração 39/2021, aplicando-se o enquadramento previsto na norma, é de 30.000 vezes, repito, 30.000 vezes o coeficiente tarifário, o que resulta na importância de R$ 10.039,32. Ocorre que a empresa é de pequeno porte, com 2 linhas concedidas, tendo o faturamento referente ao ano de 2019 relativo ao serviço público de transporte de longo curso, informado em R$ 8.200 naquele ano, de acordo com a informação 22/2023 do núcleo financeiro, portanto, inferior ao valor da multa aplicada. Portanto, vislumbra-se um cenário de total desproporcionalidade entre a capacidade de pagamento da multa com a realidade financeira da empresa. Este processo tem total semelhança aos processos números 000-973-39.00/21, dígito 8, e ainda com o processo 001616-39.00/16, dígito 3, de relatoria dos eminentes conselheiros Paulo Roberto Petersen e Kleber Domingues, respectivamente, dos quais transcrevo parte da fundamentação conforme segue. E diz o eminente conselheiro Petersen, a quem eu citei: noutra esteira, embora o parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Normativa 13/2014 preceitue que, aspas, na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, fecho aspas, disse o conselheiro Petersen. No caso em análise, o artigo 6º é específico que, para o grupo C, cujas infrações constam nos incisos 7º a 12º do artigo 4º, a multa é de 30.000 vezes o coeficiente tarifário, carecendo o texto da preposição até, que permitiria a fixação da multa até determinado valor. Portanto, em relação às empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário intermunicipal, metropolitano e de aglomerações urbanas de passageiros, é o que consta no artigo 6º, o dispositivo da norma não possibilita a redução do valor da multa, por deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da GERGS, sendo específico em fixar cálculo para o valor da multa. Como bem referido, na informação 241/2019 da Diretoria de Tarifas, no atual modelo, a multa possui como base o coeficiente tarifário em vigor, o que a torna um valor único para cada sistema, independentemente da heterogeneidade do sistema, do porte, do faturamento e receita das empresas que o compõem.
Há um problema nessa metodologia que torna o valor da multa para algumas empresas inexpressivo e para outras muito elevado. Com vistas a corrigir esse tipo de situação identificada, está em análise na AGERGS a revisão dessa norma, no processo 001170-39.00/19, dígito 1. O ministro, desculpa, o ministro, parei que eu iria citar o ministro Bilac Pinto. O ministro Bilac Pinto, em julgamento semelhante sobre multa tributária no recurso especial 80.093 de São Paulo, deixou claro em seu entendimento que, para tal situação, há possibilidade de aplicação do princípio do não confisco à multa punitiva, uma vez que excessivas ou confiscatórias sujeitam-se a esse tipo de controle jurisdicional. Assim, adentrando a essa temática, o princípio do não confisco tem como escopo preservar a propriedade do contribuinte ante a voracidade fiscal do Estado. Se a instituição da penalidade pode vir a ser confiscatória por não respeitar o mínimo para a existência digna e produtiva do particular, é evidente que a cobrança de multa em valores desarrazoados também se subsume a este princípio do não confisco. Aliado a isso, ainda há o princípio da proporcionalidade na seara administrativa, que, segundo o mestre Dirley da Cunha Júnior, a proporcionalidade é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a discricionalidade dos poderes públicos e, em especial, veda que a administração pública haja com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. O princípio da proporcionalidade se aplica a todas as atividades estatais, à administração pública, ao legislador e, inclusive, ao exercício da função jurisdicional. É mister notar-se que em todas as oportunidades em que se tem feito alusão aos mencionados princípios, esta tem estado em consonância com seus objetivos e conteúdo, que sempre se mostram atrelados, de uma forma ou de outra, à proteção dos direitos do cidadão, em face de eventual arbítrio do poder do Estado. No âmbito do direito administrativo, no exercício do poder de polícia, igualmente deve ser levado em consideração o princípio da proporcionalidade para a aplicação das sanções, levando-se em consideração que o direito é uno e as divisões são meramente didáticas. Diálogo das fontes, um ramo do direito se comunica com o outro. Neste caso, trata-se de uma multa punitiva e, a meu ver, também deve ser utilizado o princípio postulado da proporcionalidade como interpretação no que se refere à análise e concretude do princípio da proibição do confisco da multa punitiva. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 833-106/2014 do Estado de Goiás, decidiu que é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte. Isto no agravo regimental, em agravo de instrumento 727.872 do Rio Grande do Sul, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal do Brasil. Destaco que os citados processos tiveram aprovação unânime pelo Conselho Superior desta agência, acolhendo os argumentos trazidos. Tendo o presente processo as mesmas características dos anteriores no que diz respeito à proporcionalidade da multa, entende-se que merecem igual tratamento, enquanto a norma atual não seja modificada. Assim sendo, verifica-se presente a necessidade da aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e do princípio do não confisco,
uma vez que a multa aplicada à delegatária, em observância às determinações da Resolução 13/2014, correspondeu a 122% do faturamento bruto informado pela delegatária à Gergs, como sendo relativo ao serviço público de transporte de longo curso obtido ao final do exercício de 2019. Como nos processos recém-referidos, aqueles de autoria do eminente, um deles é de autoria do eminente conselheiro Petersen, entendemos que a utilização do valor de 100% do valor cobrado a título de taxa de fiscalização da Ageres resguarda a efetiva capacidade de pagamento da empresa, sem onerá-la de forma demasiada e descabida, e indo ao encontro da necessidade de penalizar pela infração verificada, visto que a taxa decorre do faturamento anual informado pela empresa. Conforme informação 22/2023 do Núcleo Financeiro, o valor da última taxa cobrada pela Ageres foi de R$ 263,89. Por fim, quanto ao requerimento para a conversão da multa em termo de ajustamento de conduta, TAC, entendemos não ser adequado. Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 16 da Resolução Normativa 13/2014, o TAC visa a adequação de conduta irregular, o que implica, no presente caso, na apresentação das demonstrações contábeis nos formatos e prazos estabelecidos, sendo, portanto, de simples e imediata correção. Também cabe lembrar que a assinatura de TAC obrigatoriamente implica em cláusula estabelecendo-se multa por descumprimento das obrigações estabelecidas, cujo valor mínimo será correspondente ao montante da penalidade que seria aplicada, acrescida de 20%, o que agravaria ainda mais a questão da desproporcionalidade já apontada. Assim, eminente presidente e eminentes conselheiros, eu vou agora dar encaminhamento ao meu voto. Posso fazê-lo, presidente? Por favor, conselheiro. Pois não. Então, eu estou votando por, primeiro, conhecer e dar parcial provimento ao recurso apresentado pela empresa Oditur, Transportes Coletivos e Turismo Limitada. Segundo, multar a empresa no valor de R$ 263,89 por reincidência de atraso na entrega do balancete contábil e demonstrações financeiras, conforme auto de infração número 39/2021. Terceiro, determinar que a empresa regularize junto ao DAER a operação das linhas concedidas referente ao transporte intermunicipal de passageiros. E quarto, dar conhecimento à parte interessada da presente decisão para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 dias, conforme disposto no artigo 27 da Resolução Normativa número 32 de 2016. É, então, este o meu voto, eminente presidente e eminentes conselheiros. Obrigado, conselheiro Algir. Passo de imediato a palavra para o conselheiro revisor, conselheiro Alexandre Alves Porce. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da Gergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Porce. Pergunto na parte de debates agora se os conselheiros Roberto Petras e Luciana têm alguma consideração? Não tem, presidente. Obrigado. Então, em não havendo, eu devolvo a palavra agora para o conselheiro Algir para que faça, então, a confirmação de seu voto. E é o que eu estou fazendo agora, senhor presidente, estou confirmando o voto proferido. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho, presidente. Acompanho o relator. Obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Portanto, o processo está, então, aprovado de forma unânime. Próximo item da nossa pauta, análise do processo de número 0003-683900/23-0, que trata de contrato de firme e inflexível, NMG,
2023/2032 para cumprimento de gás, suprimento de gás a ser celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás. Conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o conselheiro revisor, o conselheiro Paulo Roberto Petersen. Passo, então, a palavra para o conselheiro Algir para que possa, então, apresentar o seu relatório. Eu faço, presidente, mais uma vez saudando a todos que participam desta reunião, desta sessão, e lendo o relatório. Eu digo que trata-se de processo instaurado pela Gergs em face da correspondência eletrônica emitida pela Sulgás no dia 27 de março último, documento cujo número está aqui citado, para análise de questões jurídicas e operacionais atinentes à minuta de contrato de venda e entrega de gás natural, na modalidade firme e inflexível, a ser celebrado entre a Sulgás e a empresa Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, para cumprimento do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual 15.648, de 2021. A Sulgás anexou os seguintes documentos ao expediente em epígrafe. A apresentação dos aspectos principais do contrato firme e inflexível NMG 2023 a 2032. B. Arquivo, em formato Word, do contrato firme e flexível NMG 2023 a 2032. C. Arquivo em formato PDF do contrato de suprimento Petrobras 23/32, 23 a 32. E D. Ofício Sulgás número 2023/0050. Nesse ofício, assinado pela gerente executiva de estratégia, referiu-se que o início do fornecimento se dará a partir de 1º de maio de 2023, para atender a demanda do mercado. Em 31 de março de 2023, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado encaminhou à Sulgás apontamentos, conforme documento 037-8312, decorrentes da análise preliminar da minuta do contrato, com o objetivo de buscar esclarecimentos e adequações. Nos dias 4 e 5 de abril de 2023, por meio de mensagens eletrônicas, a Sulgás remeteu à Agergs uma nova versão da minuta do contrato, sendo um arquivo com controle de alterações, documento 037-8621, de 4 de 23, e outro arquivo na versão final, documento 037-8652, de 5 de abril último, contemplando os apontamentos elencados pela agência e ajustes propostos pela Petrobras, com o arquivo na versão final apresentado no documento 037-8652. A Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, na nota técnica número 8/2023, documento 037-8136, analisou a minuta do contrato, opinando pela aprovação da minuta e juntada ao processo das autorizações de operação emitidas pela Agência Nacional do Petróleo para os pontos de entrega do gás. A Diretoria de Assuntos Jurídicos analisou a minuta do contrato a ser celebrado entre a Sulgás e a empresa Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., na informação 060, ou melhor, 60/2023, documento 037-9098, também opinando pela aprovação. A Diretoria Geral apresentou o encaminhamento número 385/2023, documento 037-920, em que sintetiza os pareceres técnicos e suas respectivas conclusões, recomendando a aprovação prévia da minuta, ressaltando que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei Estadual 15.648, de 2021, uma vez assinados, os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias, contados da data de sua assinatura. Este é, então, o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro Algir. Também não me consta inscrições para manifestações. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Algir, para que possa, então,
apresentar a justificativa de seu voto. Eu faço dizendo, presidente, que o contrato, ora analisado, visa, como foi dito, ao suprimento de parcela do mercado de gás da distribuidora Sulgás, com vigência para o período de 2023 a 2032, com o valor de R$ 1.686.145.494, conforme cláusula 25 do contrato. Cabe à Gergs exercer a competência para a aprovação de minuta de contrato de suprimento a ser celebrado pela distribuidora regulada e a empresa Petróleo Brasileiro S.A. É o que prevê o artigo 8º, parágrafo 1º da Lei número 15.648/21. Diz assim o artigo 8º. É obrigação da concessionária a celebração de contratos de suprimento em quantidade necessária e suficiente para garantir o atendimento do mercado cativo em sua área de concessão, excetuada a demanda a agentes aprovados como consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores. Diz o parágrafo 1º deste artigo 8º. Os contratos de suprimento, antes de celebrados pela concessionária, devem ser submetidos à pré-aprovação da agência reguladora, que deverá se manifestar em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Os contratos de suprimento deverão ser encaminhados pela concessionária à agência reguladora em até 5 dias úteis, contados da data da sua assinatura. Os aspectos operacionais do contrato foram examinados pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, que opinou pela aprovação da minuta apresentada à agência e pela juntada das autorizações de operação emitidas pela ANP para os pontos de entrega do gás, com o que concordo, devendo a Sulgás apresentar essa documentação juntamente com o contrato assinado, como previsto no artigo 8º, parágrafo 2º da lei já citada, número 15.648/2021. Em relação aos aspectos jurídicos, a Diretoria de Assuntos Jurídicos assinala que foram observadas pela Sulgás as cláusulas que constituíram objeto das determinações constantes da resolução decisória número 676/2023, que também examinou o contrato de suprimento entre a companhia e a Petrobras. Essas cláusulas, já contempladas na minuta em questão, têm por objetivo reduzir a assimetria de informações entre a agência reguladora e a distribuidora e garantir o conhecimento pela agência das eventuais situações que possam interferir no suprimento do gás e, consequentemente, na prestação dos serviços pela companhia ao seu mercado. As cláusulas determinadas pela Gergs na referida decisão e presentes na minuta em exame são, 2 pontos, paradas programadas, repito, paradas programadas, ocorrência de caso fortuito ou força maior, casos de inadimplência ou resolução contratual, cessão de direitos e obrigações, bem como a informação de eventual ação judicial ou arbitragem. Além disso, está previsto na minuta contratual, tal qual constava na resolução decisória 676/2023, que as minutas de termos aditivos deverão ser submetidas à aprovação da Gergs, em cumprimento ao artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Estadual 15.648 de 2021. Cabe referir também que a Diretoria de Assuntos Jurídicos recomendou a previsão contratual da possibilidade de a Gergs examinar e decidir questões relacionadas ao contrato, além, é claro, da apreciação judicial ou da instauração da arbitragem. Trata-se de recomendação que deverá ser avaliada pela concessionária, sem caráter mandatório, com a qual concordo. Esse é, então, o trabalho relacionado com a fundamentação. E que, diante disso, senhor presidente, eu pretendo agora, então, propor o meu voto. Posso fazê-lo? Por favor. Pois não. Então, estou votando. Primeiro, para aprovar a minuta do contrato de venda e entrega de gás natural,
na modalidade firme e inflexível, a ser celebrado entre a Sulgás e a empresa Petróleo Brasileiro S.A. Segundo, recomendar às partes a avaliação da conveniência da previsão de mediação e decisão de questões contratuais pela AGERGS, sem prejuízo da apreciação judicial ou da instauração de arbitragem, quando couber. Terceiro, determinar à Sulgás a juntada das autorizações de operação emitidas pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, para os pontos de entrega do gás, o que deverá ocorrer juntamente com a apresentação do contrato assinado com a Petrobras, como dispõe o artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei 15.648, de 2021. E quarto, oficiar à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura acerca da presente decisão deste Conselho. É como estou votando, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Algir. Passo a palavra, então, para o conselheiro revisor, conselheiro Paulo Roberto Petersen. Item 4 da revisão. Em conformidade com o disposto do regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Petersen. Pergunto, então, aos conselheiros Alexandre e conselheira Luciana se tem alguma manifestação. Não tenho, Não, presidente. presidente. Estou satisfeito. Obrigado. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Algir para que, então, faça a confirmação do seu voto. Estou fazendo nesse momento, confirmando o voto proferido, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Alexandre Porci. Também acompanho o relator. Ok, obrigado. Conselheira Luciana. Também acompanho o relator. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, portanto, o processo está aprovado também por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, temos uma deliberação a fazer. Trata-se de o encaminhamento de número 67/2023, SE, que trata de resolução que regulamentará o funcionamento do Conselho de Usuários de Rodovias Estaduais Concedidas, que está materializada no processo de número 0014053900/22-7. Eu solicito ao nosso diretor-geral, diretor Francisco, se puder fazer uma apresentação, uma breve explanação sobre esta resolução. Por favor, conselheiro. Diretor Francisco. Perfeitamente, presidente. Senhora conselheira, senhores conselheiros, antes da leitura do encaminhamento propriamente dito, eu acho interessante uma rápida contextualização do objeto do processo em análise, que trata do regulamento para o Conselho de Usuários das rodovias estaduais concedidas. A figura do Conselho de Usuários, que é um instrumento importantíssimo de participação e de controle social, ela já possui previsão tanto em legislação estadual quanto federal. Entretanto, nesse caso, que é específico para os usuários de rodovias estaduais concedidas, eu acho que cabe frisarmos também o que está previsto no Decreto 53.490, que regulamentou a Lei 14.875, que tratava justamente da autorização ao Poder Executivo para a concessão dos serviços de concessão em rodovias. Nesse decreto, no seu artigo 82, parágrafo único, está previsto que o regulamento do Conselho de Usuários será elaborado pelo Poder Concedente e homologado pela AGERGS. Nesse sentido, então, o Poder Concedente fez uma elaboração prévia, como veremos na leitura do encaminhamento, e a peça que chega para essa agência analisar não é o regulamento, não é a resolução já assinada, mas sim uma minuta consolidada. Portanto, não apta à homologação propriamente dita.
mas dentro da busca da eficiência, celeridade, principalmente no espírito de cooperação e colaboração com as secretarias envolvidas, sugerimos, então, que fosse feita análise pelas áreas técnicas, a fim de retornarmos às secretarias o posicionamento técnico desta casa. Então, nesse sentido, presidente, o senhor quer que eu faça a leitura do encaminhamento? Por favor, diretor Francisco. Tá. Então, passo a leitura do encaminhamento número 67 de 2023, SE Assessoria. Prezados conselheiros, o presente expediente foi inaugurado a partir do recebimento do processo PROA número 22/1300-0005303, dígito 0, criado na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão e encaminhado a esta AGERGS pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes, tratando de resolução que regulamentará o funcionamento do Conselho de Usuários de Rodovias Estaduais concedidas. A minuta da referida resolução foi submetida à consulta pública, recebendo sugestões já avaliadas pela equipe da Unidade de Fiscalização das Concessões Rodoviárias, então pertencente à SPGG, e inseridas na minuta consolidada, documento SEI número 037-6569. Referida minuta foi avaliada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos, que na sua informação número 46/2023-DJ, devidamente acolhida, afirma: entendemos estar a minuta de acordo com a legislação vigente que trata dos conselhos de usuários, Lei Federal número 13.460 de 2017, e no Decreto Estadual número 55.439 de 2020. A Diretoria de Tarifas, por seu turno, através da informação número 25 de 2023-DT e encaminhamento número 23 de 2023-DT, entende não haver contribuição a ser feita dentro do escopo de suas atribuições. A ouvidoria, no memorando número 8/2023-SOA, afirma não haver contribuições ao texto apresentado, entendendo que a minuta consolidada está de acordo com a leitura da ouvidoria. A Diretoria de Qualidade dos Serviços informa no encaminhamento número 40/2023 de que está de acordo com o teor do documento, ressalvando que não cabe opinar sobre as entidades que terão representação no conselho em questão por tratar-se de política pública. A Diretoria Geral, levando em consideração as manifestações das áreas técnicas da AGERGS, encaminha o processo ao Conselho Superior, recomendando sua devolução à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, com a informação de anuência, se for o caso, quanto à minuta consolidada, para a emissão e publicação da resolução em tela, com o posterior retorno à AGERGS para homologação. Portanto, apresento estas considerações para apreciação e deliberação deste Conselho, bem como para encaminhamento de resposta à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, nos termos sugeridos pela área técnica desta AGERGS. Assina Luiz Afonso dos Santos Sena, conselheiro presidente. Feita a leitura, presidente. Perfeito. Muito obrigado, diretor Francisco. Então, pergunto aos senhores conselheiros, estão todos de acordo em deliberar este tema? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. Todos de acordo, então, eu, obviamente, também estou de acordo, portanto, então, está deliberado também por unanimidade. Próximo item da nossa pauta, nós temos uma comunicação que está pautado para o dia 25 de abril de 2023, na sessão de número 15 de 2023, a análise do processo de número 000537-3900/19-9, que trata de recurso da Corsan ao auto de infração de número 9/2020. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Algir Lorenzon. Então, vamos passar para o último item da nossa pauta, assuntos gerais. E eu já informo que eu tenho uma breve comunicação a fazer. Então, peço licença para os senhores conselheiros.
Primeiro, então, eu gostaria de dizer o seguinte, informar que esta é a última sessão que eu participo aqui do nosso conselho. Dizer que foi um prazer tê-los como colegas, e eu vou ler uma breve carta que eu estou endereçando para o governador Eduardo Leite, com cópia para o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos, com cópia para o secretário de Parcerias e Concessões, Pedro Capelupi, e para o nosso conselho da AGERGS. Então, me permito ler esta carta endereçada, então, aos senhores conselheiros e com cópia, conforme eu mencionei. Encaminho, através da presente carta, minha exoneração a pedido do cargo de conselheiro-presidente e de conselheiro da AGERGS. Fiquei extremamente entusiasmado quando fui convidado por Vossa Excelência para compor o Conselho Superior da AGERGS, uma vez que poderia contribuir para o crescimento e fortalecimento da agência e participar do esforço de atrair investimentos e regular setores fundamentais para o crescimento da economia do Estado. Também me senti muito honrado por ter sido indicado e posteriormente reconduzido por meus pares no Conselho para exercer a presidência da agência. As agências reguladoras foram concebidas para serem instituições centrais da forma contemporânea de estruturação do Estado, cujo objetivo é prover maior eficiência na oferta qualificada de serviços para os cidadãos. Tal se dá por meio da separação inequívoca entre os papéis de poder concedente, governo, ente regulador, agência e empresa operadora. A AGERGS é hoje nacionalmente reconhecida como uma das mais qualificadas agências, tanto pela qualificação do seu quadro técnico, quanto pela governança que sua estrutura assegura. Até aqui, mesmo sob ataques constantes ao longo do tempo, a AGERGS conseguiu manter sua independência e autonomia, pressupostos imprescindíveis para que esta instituição faça jus a ser considerada uma agência reguladora. Infelizmente, a governança, independência e autonomia da AGERGS, neste momento, não apenas estão sob risco, como está em andamento um dos ataques mais mortais que já lhes foi desferido. Muito embora o discurso oficial, externo, reiteradamente afirme a intenção de fortalecer a agência, de fato, nesses 3 anos em que estive à frente da AGERGS, o que ocorreu foi exatamente o oposto. Várias iniciativas foram propostas pelo governo e estão sendo implementadas no sentido contrário do fortalecimento e valorização da independência e da autonomia, que ameaçam a integridade da agência e têm provocado um ambiente nocivo para a sua atuação. Exemplos destas ações incluem a insistência em subordinar a diretoria jurídica da agência à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, agora materializada na Lei 15.934, de 1º de janeiro de 2023, que em seu artigo 25 submete a diretoria da agência à PGE. Anteriormente, já havia decreto e portaria caracterizando a intenção, agora materializada na lei, que configuram a tentativa de captura da agência por parte do poder concedente. Têm sido apresentados argumentos de que a maioria das agências do Brasil possuem suas diretorias jurídicas subordinadas às procuradorias de alguns estados ou à AGU no nível federal. Tais argumentos são pífios e não se justificam, uma vez que tais agências acumulam, de forma errônea, as funções de poder concedente e ente regulador, e têm na AGERGS uma referência de como deve ser uma agência.
Em outras palavras, a Agergs é o benchmark, sendo ela a grande referência para as demais agências no país, e deixar de sê-lo é, em verdade, um retrocesso que trará sérias consequências à expectativa de atrair investidores de primeira linha para os projetos do Estado. Outros exemplos que também evidenciam o descaso em relação à agência é a falta de qualquer perspectiva temporal de recomposição real da remuneração dos técnicos, que está absolutamente defasada e tem sido motivo de perda sucessiva de talentos duramente formados pela agência. Por fim, o paradoxo do veto do governo ao aumento salarial dos conselheiros da Agergs. Entre aspas, entre parênteses, o único dentre todos os órgãos da administração a não ser contemplado. Então, este veto ao próprio PL, proposto pelo próprio governo, fazendo com que os conselheiros recebam metade do que recebem os gestores de todas as demais instituições do Estado. A profunda defasagem salarial dos técnicos da agência, que faz com que ocorra uma perda de talentos, chegou ao limite de que, em recente concurso para repor parte das perdas de pessoal, cerca de 1/3 dos aprovados não teve interesse em assumir a vaga na Agergs. Some-se a isto o número extremamente reduzido de técnicos que atingiu o limite da capacidade de atendimento às crescentes demandas de novos serviços privatizados e de novas concessões sob regulação da agência. Tenho dedicado substantiva parte da minha vida profissional à causa da maior eficiência da infraestrutura como uma das principais formas de viabilizar o desenvolvimento sustentável da economia, reduzir as desigualdades, os níveis absurdos de pobreza e aumentar a qualidade de vida da população. Acredito que a Agergs contribui decisivamente nesta direção, ao cumprir com eficiência seu papel institucional nos processos de privatizações realizados, na nova rodada de concessões de rodovias, nos processos de aeroportos, além de sua atuação na regulação dos mercados de distribuição de gás natural e energia elétrica, nos transportes de passageiros por ônibus, metropolitanos e intermunicipais, rodoviárias e travessias hidroviárias, entre outros. Discordo frontalmente das condições que estão sendo impostas à Agergs e, de forma alguma, vou aceitá-las ou chancelá-las, sob risco de romper com minhas convicções e minha história profissional, construídas ao longo de muito tempo, com base na racionalidade, no conhecimento, na ciência e na vivência técnica, que demandaram grande esforço pessoal, que inclui ler muito, aprender muito e também escrever. Prezado governador, espero que minha saída antecipada seja compreendida de uma forma didática, ao ressaltar a necessidade de que entidades vertebradas, como a Agergs, cujo pressuposto é a independência, recebam mais respeito e atenção e sejam realmente valorizadas e qualificadas. A partir dos fatos aqui narrados, e ao não considerar os apelos e ponderações em contrário feitas por mim para que tais iniciativas fossem revistas, não me resta outra alternativa a não ser a de encaminhar a minha exoneração do cargo de conselheiro da Agergs, porquanto não me sinto mais em condições de continuar exercendo tais atribuições. A partir de 19 de abril de 2023, meu mandato está interrompido e não mais farei parte do Conselho da Agergs. Agradeço profundamente a colaboração e dedicação do corpo técnico e administrativo, dos diretores e do Conselho Superior da Agergs, no período em que aqui estive. Considero minha missão cumprida.
atenciosamente, Luiz Afonso dos Santos Sena. Então, com isso, senhores, eu gostaria, então, agora dando complemento a essa carta, realmente agradecer a todo o pessoal da casa, dizer que foi um privilégio e uma honra para mim ter participado da história desta casa, que eu considero seja a história do que o país precisa. Mas, infelizmente, realmente não me sinto mais em condição, né? E agora a agência vai ter um outro presidente, um outro conselheiro-presidente, um dos senhores ou da senhora, e realmente eu lastimo muito ter que tomar essa decisão. Porém, ela está tomada de forma irrevogável, né? E eu espero, inclusive, com a minha saída, estar contribuindo e chamando a atenção, porque a agência está esquecida. O último fato e a última gota d'água foi uma indicação de uma pessoa para a assessoria de comunicação que não tinha a menor condição de exercer nenhum papel nesta agência, porque esta agência é uma agência séria. E, para mim, aquela ali foi a gota d'água, porque reflete a falta total e absoluta de consideração e de respeito com esta casa. E eu não posso, como disse na carta, pactuar com isso. Eu tenho tentado escrever uma história pessoal, né? E eu não vou emprestar meu nome para chancelar absurdos. Então é isso, senhores. Obrigado. Presidente, Pois não. presidente, eu queria perguntar se outros conselheiros vão falar, porque, de qualquer forma, eu estou com muita vontade de falar sobre os fatos que o presidente está trazendo. Em primeiro lugar, eu estou muito surpreso de todos esses acontecimentos, mas principalmente pelo fato de que o presidente está abdicando do cargo de presidente e de conselheiro da AGERGS. Eu respeito a posição pessoal de cada um, mas pergunto, presidente, essa é uma posição definitiva, irrevogável, ou existe possibilidade ainda de falarmos a respeito e, quem sabe, com fatos, com essas manifestações nossas e outras que porventura possam surgir, há a possibilidade de que isso não venha a ocorrer, presidente? Não existe a menor possibilidade. É uma decisão tomada, irrevogável, porque ela é fruto de ela não é fortuita, né? Ela é fruto de uma história desses últimos 3 anos. Sim. Então, a decisão está tomada. E comunicado oficialmente já, presidente? Tem um processo agora... que está sendo enviado. Eu tomei a iniciativa de, como hoje é a nossa reunião do Conselho, então estou avisando ao Conselho que tem um processo que está sendo agora, a partir dessa reunião, o processo está sendo um PROA que está sendo enviada esta carta para os destinatários. Muito bem, eu respeito a sua posição pessoal, compreendo, inclusive, muito, mas muito das coisas que o amigo está colocando na sua correspondência. Aliás, muitos desses fatos nós conversamos pessoalmente muitas vezes, e eu quero dizer que respeito a posição pessoal, não tenho dúvida nenhuma que se o amigo estivesse titulando ainda a presidência, nós teríamos condições, Deus queira, né? Imaginei eu, de ir alterando gradativamente essa situação e essas circunstâncias que estão levando o eminente presidente a deixar o seu cargo. Mas, como disse antes, eu respeito posições pessoais, essas posições profissionais, funcionais, eu compreendo bastante, mas eu lamento. Estou lamentando, presidente, porque o seu nome, o seu currículo, a sua imagem são referenciais para a nossa agência. Para a agência do Rio Grande, perante as outras agências do Brasil. Nós vamos ter dificuldades. Eu digo, dificuldades não só pela sua saída, mas dificuldades pela forma como o senhor está saindo com essa manifestação feita e deixando registrada por escrito. Mas, lamentando, eu quero deixar ao eminente presidente um grande abraço, desejar felicidades pessoais, familiares, profissionais, desejar muita saúde e agora mais ainda com a sua neta que possa
dedicar a ela muitos dos seus carinhos que ainda tem pela frente, presidente, viu? Eu Obrigado. sei porque eu sei o que significa ser vovô. Então, em todos os sentidos, felicidades pessoais, familiares e profissionais ao amigo. Obrigado. Bom, vamos pela Temos posse, né? uma ordem. Uhum. Sim. Bom, acho que não tem muito assim que eu possa dizer, Sena. Eu vou fazer mais uma manifestação pessoal. A gente, primeiro, dizer que eu lamento também a decisão, mas compreendo, né? A gente já vinha, eu acho que num processo de bastante tempo em que essa reflexão estava sendo feita, né? Eu tinha essa percepção, né? Pelas discussões todas que a gente teve sobre essa onda, né? De ataque à agência, à autonomia da agência. Acredito que você fez o máximo que estava ao teu alcance ali para evitar, né, que essa onda de fato se efetivasse, mas entendo, compreendo que acho que chegou aí no limite do que estava ao seu alcance, né, para essa tomada de decisão, né. Não vou fazer um apelo no sentido de rever a decisão, porque eu entendi também pela contundência da sua manifestação, que é uma decisão tomada, que não tem como voltar atrás, mas eu lamento mesmo porque, assim, para o Conselho é uma perda, e para a agência, principalmente, né, vai ser uma perda de um capital humano que eu acho que é imensa, né, dada toda a sua experiência, base de conhecimento, né. Para mim foi assim, uma experiência de poder trabalhar um pouco, né, contigo, muito enriquecedora, né. Não sou um especialista da área de regulação, vim como economista aqui para o Conselho, mas aprendi bastante contigo, né. Tenho um respeito muito grande por você, acho que você sabe disso, e só lamento mesmo, né, essa decisão. Acho que o Conselho perde, a agência perde, o sistema de regulação perde como um todo. É lamentável que não tenhamos, digamos, conseguido, né, evitar chegar nesse momento, né. Só deixo para ti, assim, um abraço bem fraternal e um desejo aí de sucesso na trajetória para frente que você vai ter, que acredito que vai ser bem sucedida como sempre. Um abraço. Obrigado, Alexandre. Bem, bom, presidente, eu quero dizer que, como é sabido, eu estou há poucos meses aqui no Conselho, mas venho acompanhando a sua luta pela autonomia da AGERGS, né? Eu estou há 21 anos aqui na casa e a luta é a mesma, né? Por autonomia, por reconhecimento, por valorização dos servidores. E o senhor foi, né, comprovadamente uma pessoa que vem, um quadro altamente qualificado, que vem lutando no seu mandato, né? Nós somos testemunhas do quadro técnico aqui, e aqui falo também pelos servidores da casa. Nós somos testemunhas da sua luta pela autonomia e de graves fatos ou situações que aconteceram e que que o senhor, né, que a AGERGS, mas que o senhor, liderados aí pelo senhor, conseguiram reverter, né? Então, eu lamento que nós, ainda 25 anos, né, de criação da AGERGS, a agência tenha que passar por isto, né, de não ver a sua autonomia e a sua importância econômica e social reconhecidas. E desejo também muito sucesso, tenho certeza que o senhor tem muito a colaborar para o setor em que o senhor é mestre, né? E aqui mestre, não no título acadêmico, mas que o senhor conhece muito, que é a engenharia de transportes. E desejo, então, muitas felicidades e volto a lamentar por esta situação em que a agência chegou. Um abraço grande, então, e sucesso nas seus novos desafios. Obrigado. Sena, eu
nossa conversa ontem, eu não tô meio por surpresa hoje, não achei que fosse tão rápido a tua decisão, mas compreendo, tá? Entendo, é uma perda para a agência muito grande, ser uma pessoa dotada de uma capacidade intelectual privilegiada, meu colega de caserna, meu professor e mestre na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posso dizer que você se tornou um amigo. Lastimo, em nome da Jergs, lastimo a tua saída, porque realmente é uma perda muito significativa, tá? Respeito a tua decisão, entendo a tua decisão e te desejo, então, todo sucesso aí na tua carreira, na tua vida, que eu sei que você não vai parar, você vai continuar, embora a netinha vai fazer meio um stop aí, mas tenho certeza que você não vai parar, vai continuar. Então, te desejo sucesso e essa data vai ficar, com certeza, nos anais dessa agência como uma perda de um capital humano sensacional. Forte abraço, meu amigo. Obrigado, Peterson. Retribuo. Presidente Sena, de forma breve, como é usual por parte da diretoria-geral dessa casa, e falando aqui em nome do grupo de gestores e, com certeza, em nome de boa parte de toda a área técnica da casa, faço coro a tudo que já foi comentado nessa sessão, com relação ao que representa para a agência, para quem convive com o senhor dia a dia, em termos de perda, em termos de lacuna que ficará, com certeza. Mas faço questão de fazer um registro do que representou para a casa e para cada um de nós que pudemos conviver com o senhor esses quase 3 anos de muito aprendizado, tanto com relação aos aspectos de regulação, aos aspectos técnicos, aos aspectos de engenharia, para quem é da área, aprendemos demais, mas fundamentalmente também com o ser humano, né, e com a forma de lidar com todos os demais aspectos da vida. Foram 3 anos de um profundo aprendizado, presidente. E não nos resta muito mais a não ser deixar esse registro, a nossa gratidão, e lhe desejar aí os melhores votos para os seus próximos passos. Conte sempre conosco. Obrigado, Francisco. Bom, então vamos dar, agradecendo a todos os comentários. Eu gostaria, então, só de encaminhar o fim da nossa reunião da sessão ordinária de número 14/2023, realizada hoje, dia 18 de abril de 2023, de forma online. Muito obrigado a todos e tenhamos todos uma boa semana de trabalho. Um grande abraço e, mais uma vez, aí, obrigado a todos.